Bom dia, boa tarde ou boa noite, qual é o seu momento? Eu sou a Tamária Fátima e eu estou em Goiânia, no Brasil. Hoje a nossa conversa é sobre a estrutura. Quando chega o mês de dezembro, a gente começa muito a falar, planejar sobre as metas para o ano de 2025, né? Os próximos 12 meses a partir do dia 31. E você tem sonhos, você tem uma série de coisas que você tenciona fazer em 2025. Que você são conquistas, são projetos. E para surpresa de muitos, eu já passei por isso muitas vezes, é que quando chega nesse mês de dezembro, você não conseguiu atingir essas metas, você não conseguiu atingir aquilo que você almejava, aquilo que você se propôs a fazer. E eu fiquei imaginando e pensando e refletindo por que os outros anos de outrora eu não consegui atingir as minhas metas e por que esse ano de 2024 eu consegui atingir a minha meta. Todas, graças a Deus. E mesmo assim, eu estou vindo de um pós-luto, né? De perdas do esposo, perdi o esposo, perdi a irmã em 2023. Então eu vim de um pós-luto. E eu fiquei imaginando o que foi que eu fiz de diferente. Qual foi o meu movimento? O que aconteceu com a Tamária? Qual foi o movimento diferente agora no ano de 2024 que não aconteceu nos anos anteriores, para que eu batesse as minhas metas? E eu fiquei pensando, analisando e eu cheguei à seguinte conclusão. Do que fazer, o que foi que eu tinha feito, qual foi o meu movimento? O primeiro de tudo foi exatamente isso, movimentar. Mas movimentar por movimentar, eu já vinha me movimentando nos anos anteriores. Você também. E por que não aconteceu então? Aí você para e pensa. Eu estava olhando a minha lista, a minha agenda, onde eu escrevi no meu caderno. Eu até tenho o desejo depois de postar isso dos meus stories. E eu vi e percebi ali que eu tipo que tracei uma estrutura. Sabe assim, quando você compra um curso, eu já comprei vários pela internet online. Então, ou quando você se matricula numa escola, eu também eu estudo francês e italiano, então eu compro esses cursos, enfim. E tanto, você tem a estrutura do curso, eles montam aquela estrutura, e naquela estrutura, eles vão falando que eles vão te entregar, qual é o movimento que o aluno tem que fazer, no que é que o aluno tem que focar, de acordo com aquilo que o curso está te oferecendo. Embora a estrutura do curso seja maravilhosa, se eu, aluno, não me movimentar, realmente não seguir o passo a passo daquilo ali criteriosamente, naturalmente esse curso não terá êxito no final, não será concluído no final. Ou então vai ficar apenas partes desse curso. Você vai ali, você vai assistir tudo, mas ali levou. Então é isso. E eu percebi que nas minhas metas eu como que coloquei uma estrutura. Eu coloquei ali uma estrutura de coisas que eram bem palpáveis, que eu realmente poderia realizar, que eu podia realizar e que só dependia da minha ação, única e exclusivamente do meu agir, da Tamária. Dentro da estrutura que você coloca para atingir suas metas, você tem que dividir isso. O que depende da sua ação, apenas do seu agir, do seu movimento, para que aquilo aconteça.
essa tem que ser as primeiras metas ali do primeiro semestre. E foi isso que eu fiz. Não fiz conscientemente, mas eu consciente assim, eu vou fazer isso aqui, não. Eu só percebi isso agora. Por que eu falo que eu fiz consciente? Sim, claro. Como eu estudo expansão de consciência, aquilo ali tipo que já foi meio que guiada pela espiritualidade, pelo sagrado, pelo grande eu sou. Então eu vi que naquele primeiro momento, dos 3 primeiros meses, eu coloquei metas bem palpáveis, que dependia única e exclusivamente da minha ação, do meu agir. Eram coisas pequenas. Do meu agir. Eu vou agir e eu não dependo nem da sorte e nem de terceiros para resolver isso. A única pessoa que pode resolver isso aqui é a Tamária, e ela está livre para fazê-lo sem depender nem de dinheiro e nem da opinião de outras pessoas e nem do resultado de qualquer coisa que seja. E você vai ver que a grande parte das suas metas, na verdade, como tudo na vida, elas dependem de você, exclusivamente de você, da sua ação, do seu movimento e não dos outros. Mas os 3 primeiros meses eu coloquei esta meta, que eu vi que era coisas que eu poderia fazer, que dependia única e exclusivamente da minha ação, do meu agir. A minha segunda meta, que era para acontecer entre maio até julho, eu consegui batê-la em maio. E foi um grande aprendizado. Foi um aprendizado único e ímpar na minha vida e foi um realizar de um sonho muito antigo. E eu tive, é claro, que para realizar essa segunda meta minha, eu tive que colocar 2 coisas. A minha ação e a minha capacitação profissional. A minha ação era o de agir o que eu já tinha feito na primeira meta. E a segunda era a minha capacitação profissional, a experiência profissional que eu tinha para poder fazer o dinheiro para realizar os meus sonhos, para realizar aquele sonho que era o de ir conhecer Paris. E eu o fiz. E eu coloquei realmente a minha capacidade. Eu coloquei em prática ali tudo que eu aprendi nos últimos 30 anos com relação a transações imobiliárias. É claro que eu não estou dizendo aqui que eu sou uma expert, porque tem muitos profissionais muito mais com nível de muito maior do que o meu, incomparavelmente. Mas dentro do meu nicho de mercado, que é loteamento aberto, é um produto popular, eu sou muito boa no que eu faço. Dentro do meu nicho, porque são nichos diferentes. E é isso que eu falo para você. É você criar essa estrutura. E eu fiz, guiada pelo Espírito, pelo grande eu sou, que foi de aplicar essas 2 bases, da minha capacitação, da minha qualificação profissional e do meu agir. E para chegar a fazer o dinheiro suficiente para realizar. Em terceiro plano, o que eu acho que o mais maravilhoso, mais fantástico que agregou a tudo isso, somatizou esses 2 primeiros, é que acreditar e ter a disposição de colocar em prática aquilo que eu sei do meu relacionamento com Deus. Começar realmente a praticar. Porque conhecer sobre Deus, todos nós conhecemos. Igualmente, todos nós,
somos herdeiros de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém nesse aspecto. Todos nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. A grande diferença, e é aí que está o pulo do gato, é que muito de nós não praticamos, não desenvolvemos aquilo que a gente sabe. A gente não pratica, você não tem disposição para se dedicar à prática do seu relacionamento com Deus. Aí você vai falar, até aí vem a Tamária falar de práticas. A prática, gente, eu gosto muito de falar sobre a maior consciência de luz que já passou por este planeta, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está manifestado de diversas formas, em diversos credos diferentes. A sua prática, do seu contato diário com Deus, do seu relacionamento com Eu Sou, pode ser o seu Pai Nosso. O fato é você separar aquele momento para Deus. É você separar minutos de intimidade para estar na presença de Deus. É você estar com essa disposição. Você tem que ter disposição para este relacionamento. Aí você soma. Eu, por exemplo, se você for ver lá nas minhas redes, você vai ver que eu tenho um post que eu estou dançando em frente à Torre Eiffel. Aquilo ali foi uma técnica que eu realizei enquanto eu usava a minha qualificação profissional, o meu conhecimento, somado às minhas ações, eu agreguei ali a minha disposição em ter um relacionamento com o meu sagrado. E a minha disposição, inclusive, estava ali incluído aqueles momentos de técnica de transmutação. E aquela dança, quando ela aconteceu na matéria, em frente à Torre Eiffel, ela já vinha acontecendo há mais de 120 dias, todos os dias, durante 40 minutos. Eu me colocava e eu me transportava mentalmente para a frente da Torre Eiffel, fazendo aquela dança. Aquela dança. Às vezes eu dançava mentalmente até transpirar. E era incrível. Era incrível. E quando eu às vezes, eu ainda falava para minha centelha divina, para o meu Eu Sou que habita em mim. Quando eu já estava dançando ali por mais de 40 minutos, eu falava: "Ô meu Eu Sou, ô minha centelha". Você pode falar: "Ô meu anjo da guarda", cada um com o seu credo. E eu falava: "Da próxima vez que você vir dançar aqui em frente à Torre Eiffel, me traga com você, traga-me com você, por favor, eu preciso estar com você aqui. Traga o meu corpo físico, o meu avatar". E ali então eu adormecia naquela comunicação interpessoal com o meu Eu Sou. E falava e falava. E era uma coisa incrível, incrível. Eu ficava ali pensando e meditando grandemente de como seria maravilhoso quando aquilo se tornasse físico, porque já estava acontecendo. Só faltava o meu avatar ali. Então foram a soma de 3 coisas: minha captação, minha qualificação, minha capacidade profissional, a minha ação em praticar e a minha disposição em estar envolvida naquele relacionamento, em fazer aquela transmutação diariamente. E eu fui de uma maneira mágica.
Então, essas foram a estrutura ali do meu planejamento para o ano de 2024. E uma vez eu estava bem murcha, vamos dizer assim. Havia ali uma circunstância, foi meados de fevereiro. Eu estava foi uma circunstância desfavorável naquele momento de 2024. E eu então falei a Tamária, o que você faria? Eu falo, meu Deus, mas e se a minha situação fosse diferente? Se eu não estivesse passando por isso aqui agora? O que eu faria se eu tivesse R$1 milhão na minha conta? O que eu faria? Isso foi em fevereiro de 2023. O que eu faria se eu tivesse R$1 milhão em minha conta? E eu fui fazendo essas perguntas e fui respondendo. E eu escrevi. E era um dia, inclusive, que eu estava com muita saudade do meu filho. E eu queria muito estar com ele naquele momento, mas era impraticável. Ele tem os projetos dele, enfim. E eu respondi no automático. Eu iria almoçar na Torre Eiffel com o meu filho Henrique, se eu tivesse R$1 milhão em minha conta. Essa foi a minha resposta. E eu escrevi em seguida, o que eu tenho que fazer, com quem eu devo falar, o que eu posso fazer para mudar essa circunstância. E a minha resposta foi, agir mais, mostre mais, tenha mais coragem. E a minha terceira pergunta foi, o que eu devo tirar, o que eu devo arrancar para parar de sentir esse sentimento de tristeza? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para tirar, para amenizar essa tristeza, essa dor? O que eu posso fazer? E aí veio imediatamente para o meu coração. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever nessa folha de papel a minha tristeza. Lembra que eu vinha de um pós-luto recente, né? E comecei a escrever no papel tristeza, dor, mágoa, angústia, solidão, revolta, raiva. Eu fui escrevendo todos os pensamentos e vibrações negativas. E eu fui escrevendo nesse papel. E eu fui escrevendo nesse papel. Eu fui escrevendo. E escrevi, assim, 2 folhas gigantes desse tamanho. E aí, quando eu terminei de escrever, eu falei, e agora, o que eu faço com isso? A minha centelha, o meu eu sou, respondeu imediatamente, queime. Eu fui lá e queimei. Na mesma hora. Na mesmo dia, na mesma noite, eu perguntei depois de queimar o papel. Aí eu coloquei pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Isso em fevereiro. Eu já tinha a minha meta. Para o ano de 2024. E eu disse, e agora? Ok, queimei agora. Aí veio pensamentos positivos. Aí eu escrevi também 2 folhas de pensamento positivos. E eu perguntei, agora o que eu faço com isso? O que eu posso fazer com esses pensamentos positivos? E a minha resposta do meu interior, do meu eu sou é, leve e enterre em um jardim. Coloque em um jardim. Coloque na terra em um jardim. E eu dobrei aquilo ali, guardei, coloquei dentro da Bíblia e tal, e foi. E naquele momento que eu fiz aquilo, no outro dia eu senti um alívio profundo, levantei, fui trabalhar, reli as minhas metas do meu sonho, da minha viagem.
E no decorrer do dia aconteceu coisas muito agradáveis e meu filho estava organizando a minha viagem. E ele, mãe, eu preciso disso e tal, eu ia mandando que ele ia me solicitando. E eu sei que de último momento, como eu vinha de um pós-luto, meu filho e a família, os filhos, o genro, a nora, entenderam que não era bom que eu viajasse sozinha. E foi aí então que meu filho Henrique resolveu me acompanhar nesta viagem. E lá fomos nós. E ele então me acompanhou e tem muita coisa disso que eu vou contar em outro vídeo. Então, quando foi em maio de 2024, eu consegui realizar a minha outra meta, que era de conhecer Paris. E percebe que tinha algo mais, porque eu sempre sonhei estar em Paris, mas eu nunca imaginei até então que meu filho estaria comigo. E hoje, com certeza, a viagem não teria tido o menor sentido, a menor graça, sem ele estar ali comigo. Mas lembra da técnica que eu fiz, que está ali é a terceira parte que eu falei para você? Você estar, agir, ter capacidade, qualificação para atuar e ter disposição em ter um relacionamento com o seu eu sou, com a grandeza divina, com a mente infinita, para que faça esse trino: ação, capacidade e mente infinita, Deus. Lembra que no primeiro momento, quando eu falei para você que eu estava murcha, eu perguntei o que eu faria se eu tivesse R$1 milhão? E a minha resposta do meu coração foi: estaria almoçando na Torre Eiffel com o meu filho Henrique. Gente, e isso aconteceu. Que ele acabou me acompanhando nesta viagem e vocês podem ir lá olhar nas minhas postagens que estão lá, e nós almoçamos na Torre Eiffel e foi assim um dia mágico que não tem como. Eu posso voltar lá 100 vezes e eu vou voltar, claro, 100 vezes na Torre Eiffel, que aquele dia foi único, foi único. E olha que eu vou falar para vocês que nós tivemos perrengues naquela viagem. Não foi pouco, não. Um dia eu vou fazer um vídeo só para contar desses perrengues. Mas era tão mágico toda a viagem que nada daquilo importava para nós. Dos perrengues que nós tivemos até chegar ali na torre, simplesmente é como se não tivesse existido. Mas, então, voltando para cá, para a estrutura daquela minha meta, nós voltamos e eu tinha uma outra meta, que era a de fazer tratamento odontológico. E que ela veio acontecendo simultaneamente dentro desse processo, depois que eu voltei de maio. Foi um processo bem longo, bem demorado. A primeira fase foi um sucesso. E eu fui me dar conta que as coisas estavam se ajustando. As coisas estavam se alinhando. A minha outra meta, que estava lá dentro da minha estrutura, era de acabar com os boletos, que eu não tivesse contas atrasadas para pagar. Boletos a gente sempre tem, né? A conta de internet, isso e aquilo. Mas que eu não tivesse pendências. E aí, um dia eu perguntei para Deus: o que eu posso fazer para que a minha mente mude? Para que eu tenha o prazer de não ter dívidas atrasadas, sim compromissos, mas não boletos atrasados. E a partir daquele dia, eu comecei automaticamente a adiantar os boletos. Eu comecei a treinar a minha mente para aquele comportamento. A treinar a minha mente para aquele comportamento. E super que funcionou.
super que funcionou. E eu perguntei, está lá na minha meta. Está lá na minha meta de 2024. O que eu posso fazer para terminar o ano de 2004 com todas essas dívidas pagas, sem ter pendências para levar para o ano seguinte. Está lá na minha meta. E isso aconteceu de maneira maravilhosa, de maneira fantástica. Isso é tão formidável quando você tem essa estrutura traçada, que você tem o agir com a capacitação, a qualificação, e você tem esse relacionamento, essa coligação com a mente infinita, que você faz esse trino. Gente, você fica insuperável. É insuperável. Começam a acontecer coisas tipo incrível, extraordinário. E tem muito mais coisas extraordinárias quando você começa a experienciar isso, que você sabe, você adquire uma certeza no seu coração que o universo vai entregar para você. Mas por quê? Porque você traçou uma estrutura que você conseguiu agindo, você conseguiu realizando, conquistando nesse trino, que é o que a gente fala sempre: mente, corpo, mente, espírito, né? Coração. E isso é válido demais. Quando você faz essa junção, que você busca esse trino, que você fecha isso, não tem para ninguém, é só você. E eu fui ao longo dos meses, a minha outra meta e a mais importante de todas, era estreitar o meu relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo com o meu eu sou, ter um relacionamento profundo, de profundidade absoluta, mergulhar no meu eu sou, um relacionamento profundo com Deus, de intimidade profunda com Deus. E eu acredito que este é o grande diferencial de tudo. Porque aí as coisas começam a acontecer, as circunstâncias são doloridas, são de pós-luto, são disso, são daquilo, da circunstância dos dia a dia, mas você fala: me dá aqui que eu resolvo. Me dá aqui que eu resolvo. Tem ali uma coisa acontecendo que a pessoa fala: mas isso é impossível para a Tamara. E eu falo: não, me dá aqui que eu resolvo. Passa para cá, me dá aqui que eu resolvo. São circunstâncias. Porque quando você estreita esse relacionamento com Deus, quando você faz essa entrega de fato, que você está com essa disposição de fazê-lo de fato, tudo muda na sua vida. Mas você tem que fazer. Você tem que ter a disposição para fazer. Não basta você saber que Deus existe. Você precisa ter disposição. Você precisa agir. Você precisa ter ação. Você precisa ter o discernimento e a disposição para mergulhar neste relacionamento. Porque a mente infinita, ela é tão perfeita e maravilhosa que ela te deu a chave do poder, que é a do livre-arbítrio, de escolher se vai se lançar neste relacionamento ou se você não quer. Tá? Isso é incrível, é incrível. E quando eu percebi, coisas incríveis começaram a acontecer. Até o que eu não tinha planejado. Eu comecei a entrar num processo agora de viver os sonhos de Deus para mim. De ver coisas acontecendo que era o sonho de Deus. Eu nunca nem tinha cogitado aquilo para minha vida. Coisas que só os milionários conseguem fazer. E Deus me entrega. Vai lá, filhinha, faz. É seu. Você percebe o que eu estou te falando? Então, quando criarmos a nossa meta para 2025, vamos fazê-la com estrutura, com lógico, com racional. Faça dessa meta 3 corpos: corpo, mente e coração.
A mente, a ação. O corpo, o agir. E o coração, mente infinita. Entendeu? Três regras infalíveis. E você vai ter uma estrutura gigante na espiritualidade para agir. Você vai aprender a transmutar. Você vai aprender, quando você estreita esse relacionamento, você vai olhar aqui para uma circunstância que está todo mundo enlouquecido e você vai falar: que coisa, hein? Para que tudo isso? Corpo, mente e coração. Fica aí minha dica. Um beijo de luz bem grande para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Se este vídeo fez sentido para você, deixe um like, compartilhe. Vamos aprender e ensinar e aprender. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Um beijo de luz.